Então vamos lá, né? Falar aqui sobre a Fly de Scalena, né? E essa Fly aí, ela leva esse nome pelo seguinte, né? Ela leva esse nome porque ela tem o quê? Tem vencimentos, né? E asas diferentes. Então ela é toda, toda torta, tá? Mas ela é talvez uma das melhores estratégias, porque você consegue encaixar ela, né? Onde você precisa, tá? Dentro, né, do risco que você pode mensurar, tá? Bom, então eu gosto sempre de contar essa passagem, esse trocadilho, que tem um pessoal, né, que chega e fala o seguinte, fala assim: Ambev é um ativo sem graça. Por quê? Porque está há 18 anos girando em torno do 15. Mas que ótimo, né? Se a gente tivesse tanta certeza de ficar em torno do 15, é só ficar vendendo estrela que vai virar tudo pó. Tá? Então tem aqueles que reclamam que a rolagem da put é ruim. Se estiver longe do vencimento, então é um horror a rolagem da put. Que ótimo, eu concordo, a rolagem da put é ruim, então quer dizer que a put longa ela tá barata. Então talvez seja bom comprar ela. Seria mais ou menos essa ideia aí, certo? Então vamos lá. Em geral, tá? A Fly, tá? A Fly, ela é uma operação em que você tem três pontas. É uma borboleta. Tá? Então, por exemplo, uma Fly pode ser assim, olha. A24 menos 2A26 mais C28, por exemplo. Isso é uma Fly. Tá? Então, costuma se chamar Fly quando você tem o quê? Uma diferenciação, principalmente de tempo. Tá? E quando a asa é mais torta, né? Quer dizer, a asa não tem simetria. Bom, aí também é uma Fly, só que é uma escalena, tá? Quer dizer, ele tem uma diferença, né, de strikes e também de vencimentos. Tá, então, por exemplo, uma Fly escalena, né, poderia ser assim, olha. A24 menos 2A28 mais B30, por exemplo. Isso é uma Fly escalena, certo? Bom, características desse tipo de Fly. No caso das calls, elas têm aqui uma função muito específica para, principalmente quem tem um ativo, por exemplo, ao invés de fazer uma venda coberta, uma Fly escalena pode ser mais interessante. Uma Fly escalena ou uma Broken Wings. É que chamamos de Broken Wings, né, quando eles estão no mesmo vencimento. Então, Broken Wings estão no mesmo vencimento. Então, por exemplo, aqui, olha, A24 menos 2, A26 mais A29, por exemplo. Isso é uma Broken Wings. Certo? Bom, agora, quando nós falamos de put, né, você pode sim também fazer Broken Wings com put. Ela é bem efetiva. Só que a gente tem uma questão aí que é o seguinte. Quando montamos uma Fly, né, ou então uma Broken Wings, é legal que o miolo dê exercício. Ou que fique em cima do miolo. Tá? É o melhor. Em cima do miolo é o melhor. Então, se eu montar uma Broken Wings com put, por exemplo, aqui, ó, uma M30 menos 2M28 mais M24, por exemplo, se eu monto isso daqui, o melhor é ele ficar por aqui, certo? Ele fica por aqui, na faixa do 28. Porque esse daqui vira pó e esse daqui mantém o seu valor. Mas quando nós pensamos mais no longo prazo, né, ou então em um trade crônico, seria legal que esse cara fosse mais robusto. Se ele fosse, por exemplo, uma série M, por exemplo. Tá? Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ter que chamar ele de Fly escalena, porque ele vai ter o quê? Tanto vencimento diferente como asas diferentes. Então, essa M30 menos 2, M28 mais M24, isso é uma Fly escalena. Tá? Qual que é a vantagem dessa Fly escalena em relação ao Broken Wings? Que caso esse cara vire pó, esse valor residual é muito melhor do que esse daqui. Tá? Mesmo que ele fique lá no 30, você tem um valor residual aqui. Desvantagem da Fly escalena. Se o mercado afundar, esse cara pode o quê? Não valer o valor intrínseco dele. Bom, mas aí faz parte do risco. Tá? Talvez você tenha que pagar aqui, nesse caso, 30 centavos, 30 e poucos centavos, para você poder, né, caso o mercado caia muito forte, vem aqui para o 24. Né? Então, você vai ter o quê?
aqui o strike aqui é 30, 28, teria que ser o fechamento teria que ser no 26 para virar uma borboleta. Só que no 24 você tem um delta estrutural de -2, mais o DI do 30. Tá certo? Então, aqui, o delta estrutural aqui, o delta estrutural, quanto que é? -2 menos, né, DI do 30. Quer dizer, você vai ter que pagar o DI do 30 para fazer essa polar. Você vai ter que pagar aqui, em vez de R$ 2,00, 2,30. Tá? Mas, em compensação, caso o mercado suba, o valor residual desse cara é muito maior. Tá? É muito maior, mas é muito maior mesmo. Tá? É só você olhar, por exemplo, quanto está o papel? O papel está 114. Vê quanto que está a T do 114. Vai dar mais uns R$2,00. Né? No caso aí da Pova 11. Então, o fato de você fazer uma operação dessa e esse cara praticamente virar pó, o valor residual melhora bastante. A desvantagem é que se o mercado afundar, você não tem que pagar só os R$2,00, tem que pagar os R$2,00 mais, né, o DI desse período. Só que assim, se você faz isso como um hedge dual, é melhor, né, que você faça uma fly escalena. Porque aí, essa fly escalena, ela vai te trazer o quê? Ela vai te trazer muito mais segurança se o mercado subir. Se o mercado subir, a sua call te dá mais calor. Mas o seu valor residual aqui também é maior. O que é importante fazer é que essa fly escalena, ela tenha principalmente, né, possibilidade, né, de zerar a put e ter um valor significativo na call, na put longa. Tá? Porque se o mercado subir muito forte, também não vai adiantar, né? Também não vai adiantar, você vai ganhar vai deixar de perder alguma coisinha, só soprar isso daqui. Agora, caso você tenha assim, possa montar com bastante tranquilidade, o que você pode fazer é ajustar os strikes para poder maximizar o quê? A sua possibilidade de ganho. Então, se você tem, por exemplo, o mercado caiu, você está vendido, por exemplo, na 105, o mercado caiu até 110, 111. Se você montar uma fly escalena entre 112 e 109, a sua assunção é só no 106. Então, essa fly escalena, talvez você possa aumentar o lote, pode encher a mão, por quê? Porque se você perder alguma coisa nele, seja R$2,00, a sua call vendida vai acabar virando pó. Então, você tem que ajustar ele, a fly escalena com o head, você vai ter que ajustar ele. Ajustar em função ou tem que olhar para a sua call e com isso tomar uma decisão. Agora, pode ser que, né, você esteja na seguinte situação. Assim, e se eu pensar numa fly escalena com trade? Aí com trade é diferente. Então, vai calcular o quê? A esperança matemática dele para ver se você pode ganhar no longo prazo. Todas as pessoas que ganharam muito dinheiro com bolsa, eles têm uma característica em comum. Então, sim, então, tem algumas características. Vamos dizer que separam-se em alguns grupos, tá certo? Alguns conseguiram ganhar porque eles encontraram algum tipo de imperfeição crônica. Tá? Então, quando eu operei café, foi uma semana só, não pude continuar a carreira porque não deixaram, né? Mas não deixaram porque não tinha competência para aquilo. Eu achava que tinha competência. Me deram lá um VAR de R$500 mil, pessoal. Até 500 mil você pode perder 100 mil por dia aqui. Mas isso é 1995, era grana na época. A salário mínimo era R$100, né? Então, estamos falando aí de, nossa, mais de 1 milhão por dia. Né? Podia perder. Mas estava dentro do caixa do banco. E aí o que aconteceu? Como eu já tinha operado como boletador lá, já tinha trabalhado fazendo boleta lá dentro da bolsa, eu meio que conhecia os grandes operadores de café. Aí então é mais ou menos assim, tá? Chutando os números, tá? Quando eu via lá que o jaleco 37 vinha, ele sempre raspava um monte de lote de café como se não houvesse amanhã. Então, quer dizer, olhando para aquilo, eu tinha uma noção do que estava acontecendo. Então, eu fui lá, me deram lá um VAR de 100 mil, chegou no final da semana, eu fui lá e entreguei 180 mil quebrados, né, de lucro lá para o banco. Aí eu fiquei pensando assim, segunda-feira eu não vou mais trabalhar aqui no risco, acho que vou botar lá no pregão, né? Aí chegou na segunda-feira você vem aqui no banco, tal. Beleza, cheguei lá, eu cheguei pensando, né? Ele chegou, meu chefe chegou assim, seguinte, você ganhou 180 mil operando. Eu tenho aqui, você fez 42 operações, estão aqui todas as boletas. A hora que você entrou, a hora que você saiu, tamanho do lote, preço de compra, preço de venda. Tá aí.
Você vai pegar cada um desses daqui e vai falar assim, olha, esse daqui eu entrei por causa disso e saí por causa disso. Esse eu entrei por causa disso e saí por causa disso. Se você tiver dúvida, a gente tem a gravação lá da BMF, no caso da BMF, para você ver refrescação memória. Aí fiquei pensando, a primeira impressão eu lembrei, que era um cara que vinha e ele só operava comprado, né? Operava lá, acho que para um banco Prosper, né? Ele só operava comprado em café. Então eu via, cara, esse cara vai raspar o café. Aí o que eu fiz? Comprei lá alguns contratos na frente dele, eu via que o cara estava vindo, cara, compra aí, toma no mercado o contrato lá. Comprou lá, acho que 20 contratos. E aí o cara veio, dito e feito, raspou, o negócio subiu lá, né? O café subiu lá quase que 4% lá na cara, né? Falei, já pegou a venda. Tá? E assim, eu só lembro dessa operação. Todo o restante, eu até lembrava daquele momento que eu tinha entrado, mas eu não conseguia descrever. Não conseguia descrever por que eu entrei, por que eu saí. Eu não lembrava direito. Olhei a câmera, olhei lá a gravação da câmera. Cara, eu não lembrava. Eu sei que eu fiz certo. E quando eu estopei, também estopei certo, porque eu via que vinha um cara lá, que sempre era um grande vendedor, cara, deixa eu estopar, deixa eu vender essa porcaria antes que o negócio caia tudo. Então foi isso. Mas acontece o seguinte, aquilo não era ciência. Aquilo era uma técnica que podia vencer, mas eu não conseguiria ensinar uma outra pessoa a fazer isso aquilo lá. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas é porque eu já tinha trabalhado lá dentro do pregão, né, boletando, né? Boletando. Não foi muito tempo, não. Foi coisa em torno de uns 20 dias só trabalhando, boletando, e eu peguei meio as manhas do negócio. E aí, quando eu fui realmente trabalhar, eu não conseguia descrever, sob uma forma racional, como que aquilo funcionava. Então, era uma questão de tempo eu me quebrar lá. Em algum momento eu ia tomar uma invertida e ia me arrebentar. E é por isso que ele não deixou operar. Ele falou, olha, no dia que você conseguir me descrever o que você fez e por que você fez, tá? Você pode ser até chefe de mesa aqui. Você pode dar treinamento, mas eu não consegui. Então, às vezes, né? E outra coisa, não só aquele tipo de habilidade era única minha, como aquilo tinha muita falha. Uma hora aquilo ia dar errado, eu ia tomar uma invertida, não tinha um critério rigoroso, eu ia tomar uma invertida e ia me quebrar. Então, nem sempre, uma boa operação que uma pessoa consegue fazer, ele consegue ensinar. Esse é um grande desafio corporativo dos operadores. O cara que muitas vezes sabe ganhar dinheiro lá, ele não tem o quê? Uma métrica objetiva. É um conjunto de acontecimentos e que geram insights, eu vou entrar agora, ou vou sair agora. Então não tem como fazer. Então quando a gente vai falar de opção, talvez a gente possa empurrar um pouquinho mais para essa linha, em que você tem uma métrica mais objetiva. Tá? Então vamos tentar olhar para a Fly escalena como um head. Tá certo? Como um head dual. Como um head dual. Então como um head dual já é muito mais fácil de você olhar. Então vamos lá. Então, o cidadão tinha o seguinte, tá? Ele estava numa situação lá em que ele estava vendido aqui, né? Por exemplo, na G100. O cara está vendido lá no norte da G100. Tá? Então ele olhou lá, o papel estava 114. O papel estava lá 114. Na verdade, na época estava 103. Tá? Ele resolveu fazer o seguinte. Foi lá, já que era no G100, eu vou comprar uma da T120. Vender duas da S115 e comprar uma da S100. Tá? Então vamos tentar entender como que esse cara aqui. Se eu estou comprando um 120 e vendi duas do 115, a minha assunção é no 110. Eu estou travando no 100. Então qual que é o meu delta estrutural aqui? É de R$10. É de R$10 o meu delta estrutural. Tá? Mais o DI aqui do 120. Mas quanto que vale esse cara aqui com papel 113? Vale R$14,50 nesse momento. Vale R$14,50 nesse momento, tá certo? E eu montei essa operação aqui. Então eu posso dizer que se estiver acima do 115, estiver no 113, 114, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, aqui o delta estrutural é de menos 10, né?
Vou colocar aqui menos 10, né? Mais o DI, menos o DI aí do T120. Mas vamos supor que não tenha que acionar isso daí. Tá? Então eu sei que se ele tiver entre 100 e 115, tá certo? Se a BOVA tiver entre 110 e 115, eu vou pagar aqui na saída R$10 só. Vou ter que pagar R$10 na saída. Tá? É só fazer a conta, né? Se tiver no 114, esse cara vale 6, esse vale 1. Então me sobra R$4. Se tiver no 114, esse cara vai valer 14. Menos 14 mais 4 vai dar R$10. Tá? Então, para delta da rede dual, ele é fantástico. Não precisa calcular a probabilidade. Não precisa. Tá? Na pior das hipóteses, vai ter que pagar quanto? Os 10 mais o DI, se o negócio afundar. Tá? Então, é uma operação muito boa. Essa operação foi excelente. Tá? Tiveram outras operações. A gente estava vendido, por exemplo, na G105. E naquele momento, né, o ativo já estava 110. 110 não, 115. Ou 114, pode ser 114, né? Tanto faz, né? O que importa foi o que foi feito, tá? Então vai lá no 114, vai. Então o que foi feito? Foi comprado uma da T115, vendido duas da S112 e comprado uma da S105. Era possível de fazer essa operação no Zero Cost Call. Nesse momento, esse carinha aqui valia mais ou menos R$11. A 10,50, vai, 10,50. Agora a gente tem que ver quanto que é o delta estrutural disso daqui. Olha, 115, quanto que é o... Ele tem que fechar onde? 115 com 112, a borboleta fecha no 109. Como eu fechei no 105, o meu delta estrutural é de menos 4. Eu acho que essa operação ela é uma das melhores que tem. Ela é uma das melhores que tem. Sabe por que é uma das melhores que tem? Porque aqui, se ele cair, eu pago só 4, menos que a metade. E se ele ficar meio por aqui, vamos supor que ele fique aqui no 100 e, sei lá, no 114. Essa T115 vai valer quanto? Bom, vai valer pelo menos aí uns 2,80, né? 2,70, por aí. Estimando isso daí. E a G105 vai valer quanto? Vai valer, né, no 114 vai valer 9, né? Então eu posso rolar isso daqui para H105, né? E eu posso ou ficar com esse troco aqui, ou reduzir aqui essa exposição aqui. Então você veja que realmente, né, quando você pega a fly escalena sobre a ótica do RED dual, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Agora, se você olha para ele como um trade, aí é mais complicado. Mas aqui você não precisa fazer só um não, viu? Você pode fazer dois. Aqui você podia fazer dois, por exemplo. Você podia fazer 2 vezes isso daqui. Agora sim, isso daí é meio que, sabe o quê? Um estágio. Um estágio para quê? Para semanais. Porque quando vierem as semanais, tá? Então, recentemente, essa semana que está tendo a palestra, na semana anterior à palestra, eu fiquei enchendo o saco. Vamos ver aqui, as flies. Por quê? Porque faltavam 15 dias, 14 dias, 13 dias para o vencimento. E isso daí seria o quê? Uma semanal de 3 semanas. Tá? Então, quando você começa a olhar isso daí, sabe o que vai começar a acontecer? A previsão da rolagem do mensal é X. E do semanal? Não é X sobre 4. É X sobre 2. Vai dar mais ou menos a metade. Então, você vai ter oportunidade de fazer rolagens. Mas, principalmente, você poder, por exemplo, comprar uma opção um pouquinho mais longa de 2 semanas, praticamente pelo mesmo preço. De um mês. Opção de um mês. Na BOVA, sabemos que a partir de R$7 você tem que pagar para rolar. A partir de R$7. Na faixa de R$5, você tem que recebe pouca coisa, 20 centavos. Na faixa de R$3, você recebe uns 60 centavos mais ou menos para fazer a rolagem. Então, se a gente pegar e pensar no semanal, vai ser menor.
Só que tem uma coisa interessante. Se você olhar quanto que está o preço, por exemplo, né, se o papel tiver 114, quanto está o preço da S115, para uma semana, ele ainda vai estar caro. Vai estar 1,70, 1,80. Ou seja, a gente também pode explorar até, né, pode squeezar até a última semana a operação. Tá? Eu acho que não faz muito sentido você vender, fazer uma fly escalena, para você vender um troço de 70 centavos aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas um negócio de 1,40, 1,50, R$ 2 faz sentido. Porque imagina se você está perto do vencimento, esse cara aqui está valendo 1,60, 1,70, você vende ele e compra uma, sei lá, 2 semanas para frente aqui para cima. Então você vai ter o quê? Muito mais oportunidades de ganho. Então quem fez lá operações quando faltava 13, 14 dias úteis, né, e carregou 2 semanas, já viu o horror que dá. As flies escalenas da faixa do quem comprou a 115, ou a 114, a 116 da série T, e vendeu a série S no Zero Cost Call, já está ganhando 1,50, 1,80. 1,80 em uma semana e meia é muito mais do que o 1,20 que você vai ganhar numa rolagem de call. Então as flies escalenas passam a ter o quê? Passam a ter talvez uma funcionalidade diferente, em que ele poderia ser usado com head dual, ele passa a ser o quê? Um elemento alavancador. Tá? Quando nós entramos, né, no mercado e a gente introduz um elemento novo, que é a opção semanal, sabe o que pode acontecer? Tudo. Você não sabe se a vol vai subir ou se a vol cair, ninguém sabe de nada. O que eu posso dizer é o que aconteceu num elemento que eu acompanhei nos Estados Unidos, que é o BRZU. Então, o BRZU, eu acompanhei, tá? Eu que ajudei a criar as opções semanal dele. O que aconteceu na BRZU? A BRZU ele tinha uma vol. Quando veio o semanal, a vol da mensal aumentou. Incrível, né? O pessoal achava que ia diminuir, porque você espalhar o quê? Então, você acha que vai diminuir? Então, como eu falo, achar é uma condição muito elementar de saber, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acredito que as vols curtas vão ser bem maiores do que as mensais e a mensal vai subir um pouquinho. É o que eu imagino que vai acontecer. Nós vamos saber disso no dia 29 de setembro. Tá? Corremos um risco sistêmico, que é o quê? O boicote das corretoras. Isso já aconteceu antes, né? No opção de mini dólar. As corretoras simplesmente não disponibilizaram plataforma para operar isso daí. Desta vez acho que vai ser um pouco diferente, porque já tem corretora que diz que vai disponibilizar, né? Aliás, quem tem conta em corretora já aproveita, liga para o seu assessor e já cobra dele se vai ter ou não. Você fala que não vai ter, já pensa em mudar de corretora. Não tem que buscar uma corretora que permita as operações com as opções semanais. As opções semanais elas devem dar, em média, de rolagem, a metade do que dá um mensal. Né? Então, nós podemos potencializar até por 2 vezes os nossos ganhos. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já viu que a possibilidade é boa com o head dual. O problema do head dual é que demora 1 mês para poder dar certo. Tá? Você demora 1 mês. Só que agora com as semanais já não vai ser assim. Talvez não demore 1 mês, talvez demore bem menos. Talvez a demora seja vai ser semana a semana, então você até pode abrir 2 pernas. Você monta, por exemplo, uma dessas aqui de asa 3, por exemplo, mercado caiu mais, monta uma mais para baixo de asa 2, por exemplo, T112 com S110, por exemplo. Você pode montar várias malhas, né? Você só tem que tomar cuidado com o stop. Tá? Tem uma coisa também, você montou uma fly escalena, passou 3, 4 dias e o mercado não caiu, o lucro já é muito bom. Então você já pode fazer o seguinte, você tem que separar as suas flies escalenas, se fizer sobrepostas, e saber onde que é o ponto de stop de cada um. Tá? Mas em geral, a esperança matemática de perder ela é pequena, porque aqui estava 114. A sua assunção era 109. A assunção era 109, ou seja, tem que cair muito ainda para você começar a perder. Então, aqui logo de saída, você já tem o quê? Uma esperança matemática positiva. Porque como ela é zero cost, se subir você já ganha, se ficar parado você ganha, e se cair até uma determinada faixa você também ganha.
Tá? Então, o seu risco efetivo na fly escalar, ela é pequena. Como head dual, é menor ainda, né? É menor ainda. Aqui, nesse caso, você poderia até forçar um pouquinho mais a barra. Né? Então, você está vendido aqui na G105, né? Montar duas, por exemplo. 2 da P115 menos 4 da S112 mais 2 da S105. Você pode montar duas. Porque como esse daqui tem um delta estrutural de menos 4, e esse cara aqui está valendo 10,5, faz sentido, né? Faz sentido. Porque isso aqui vale quanto? Menos 10,5, né? E aqui o delta estrutural vai ser igual a menos 8. Esse delta estrutural aqui não pode ser maior do que esse daqui, né? Senão não faz sentido, né? Você faz o head e aumenta o seu risco aqui. Certo? Bom, as falhas escalenas, elas começam, né, cada dia, cada vez, você vai se familiarizando com ela. Então, é bom até, né, acompanhar como é que ficaria essas falhas aqui, olha. Tá? Teve gente que fez essa fly. Esse aqui são os strikes, tá? Menos 2 da S112. Teve gente que comprou 113, menos 2 da S111, tá? Então tem gente que fez vários desses daí. E também tem esse daqui, né? T115, 120, a T do 120, menos 2 da S115. Tá, teve essa aqui também, tá? Teve gente também que fez essa daqui, olha. T118 menos 2 da S114, tá? Então tem vários aí que o pessoal conseguiu montar. Aqui não importa muito qual que você comprou, tá? Vou comprar aqui S100, né? Mas pode ser mais S100, não tem problema. A S105 seria melhor. Porque todas essas daqui, o pessoal só montou porque estava vendido numa call. E era o quê? Era vantajoso, né, que você conseguisse, caso o mercado caia. Se o mercado cair muito forte, esses caras começam a perder dinheiro, mas a call vendida vai desmilinguir. Tá? Então acho que tem que, quem está aí, né, de olho aí, quem está aí no game, né, esse daqui é o mais estranho. Esse daqui está longe, né? 120 com 115 é longe, é uma distância grande, mas é isso daí mesmo. Se você montar bem antes do vencimento, você consegue fazer uma distância grande. Quem for fazer, por exemplo, a série V com a série U é setembro, estamos em julho. Você consegue fazer isso daqui. R$5 de diferença. Tá? Existem situações em que você pega uma distância até bem maior, você consegue fazer até R$7 de diferença. Até R$7 de diferença, né? Vendendo aí mais ou menos a opção ATM. Né? Então, quando a gente começa a ver isso daí, começamos a chegar a algumas conclusões. Do tipo, se você tiver margem, tiver organização, você consegue fazer uma operação de longuíssimo prazo em que a sua esperança matemática de ganho é muito grande. Vamos supor que você consiga fazer o seguinte. Espera o papel vir até 112, por exemplo. Né? Compra, por exemplo, uma da V, lá do 120, e vende duas da U do 113, por exemplo. Um exemplo. Tá? Então vamos supor que o negócio dele deixa cair bem. Então, é um tipo de trade que a sua esperança matemática de ganho é muito grande. Então vamos supor, você esperou cair, tá? Isso porque você comprou, por exemplo, acima da V 120 e vendeu duas da S113, por exemplo. Não, S não, aqui no caso seria a série U, por exemplo, série U. Tá? Se você fizer uma dessas, por exemplo, olha só onde você começa a ter perda. É somente aqui aonde? No 7, no 106. Tá? Quer dizer, a assunção é no 106 aqui. E tem uma equivalência cardinal no 106. Então, qual que é, né, a chance disso aqui perder dinheiro? É muito baixo. Né? Sem contar que você montou, esperou 3, 4 dias, não começou a cair, e ele vem aqui para o 115, esse aqui já vai desmilinguindo, um pouquinho mais desmilingue. E esse cara tem mais, não sei quanto tempo de vida.
Então, as flies escalenas, quando você pensa ele sobre a ótica do hedge dual, basta você ver onde está o seu problema lá embaixo. Tá? E fazer a comparação com o que você desembolsaria agora e o quanto você desembolsaria se o mercado começar a cair. Esse daqui, por exemplo, esse foi muito interessante. Mas esse daqui, quem está vendido, por exemplo, numa G, né, dos R$100, numa G dos 105, provavelmente vai ter o quê? Uma excelente surpresa na saída, né? Vai ter uma excelente surpresa. Se ficar lá no 113, ou 114, como está agora, esse cara vai valer R$4, né? E no 114, essa S100 vai valer quanto? R$14. Mas você tira esses 4 aqui, sobram 10, né? Você deve 10 pilas lá. Então você zera tudo e veja quanto que você tem que vender de, no caso aqui era a série G, da H do 100 para você poder bancar, pagar essa conta de 10. Tá? Como você vai receber aqui, né, você vai ter que pagar 10 e você, quando você vender, se tiver no 114, se eu for vender H, vai valer uns R$15. Então você faz a conta. 10 vezes... Está vendido em 10 quilos. 10 vezes 10 dá 100 mil. Divide por 15, vai dar 6.600. Você reduziu 33% das suas séries que você está vendendo. Tá? Mas isso é como hedge dual. Tá? Como uma operação, um trade, né? Um trade absoluto, aí você vai ter que tomar mais cuidado. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Pode... Aqui, deixa eu colocar aqui, que é observar. Bom, tem algumas operações, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele tem liquidez para 1 ano. Tem alguns ativos que faz sentido você fazer um booster reverse desse para 1 ano, viu? Alguns fazem sentido, porque você consegue uma asa tão grande, que a sua possibilidade de ganho é grande demais. Na Ambev, por exemplo, você pega a Ambev, se você pegar uma opção de 1 ano, aqui, na linha do dinheiro, ele é bem gordinho. Ele é bem gordinho, tá certo? Dá para você fazer aqui uma asa de até mais ou menos, né, R$2 de asa. Então você tem uma assunção só lá do 12. Então se 1 ano a Ambev não vier abaixo do 12, você tem um ganho muito grande. Mas esse aí não é os que eu recomendo. Eu recomendo fazer ele mais ou menos, quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Mestre, assim, aí é só uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora. Pegando qualquer uma delas ali, por exemplo, pegando aquela, a primeira ali, T115, 2S113 e S100. Se a gente montar ela, quando a bola estiver mais ou menos ali no ATM mesmo, 113 ali, né, no bolo. No 113 aí é melhor. Você consegue vender a do 112 e comprar do 115. 115, né? Aqui foi feito que eu estava mais uns 114,5. 114, né? Isso, não, a dúvida era mais na asa de baixo, porque aquela S100, ela vai valer uns centavinhos, né? A do T100, ela é um pouquinho só mais cara, né? Isso faz alguma sensibilização? A T100? Não, a do outro lado. A outra. Então, você pode fazer isso daí. Você pode comprar uma mais longa, pode sim. Isso, baixinha. Pode. Se estiver bem longe, você pode. Mas aí ela compensaria aquele DI, por exemplo, naquele caso, lembra do... É que essa operação, né, quando a gente está montando ela, é que agora está muito perto do vencimento da série S. Sim. E a T já desvalorizou bastante. Só que na hora da montagem disso daqui, há mais ou menos 2 semanas atrás, na verdade, 7 dias úteis atrás, 8 dias úteis, a T100 estava meio carinha ainda. Entendi. Mas aí, se por exemplo, vamos pensar no seguinte: você montou isso daqui e comprou a T, por exemplo. Pagou lá 10, 15 centavos na operação. Tá valendo. Tá valendo, sem problema nenhum. É até melhor, se for possível, sim.
Porque aí você monta uma fly escalena, só que você vai ter o quê? Uma opção mais longa. Isso. Faz sentido, sim. Mas no desmonte, ela vai cobrir o DI da outra? Cobre, porque se ele chegar perto aqui do 105, por exemplo, Isso. é melhor você estar numa T100 do que numa S100. Tá? S100. Ele tá valendo. Beleza. Tá valendo. Tá certo? Mas a intenção realmente é que ele fique aqui no meio, ou esse cara vire pó, ou ele avança um pouquinho aqui para dentro, 112, para que a call que você está vendida vire pó. Vire pó. Tá? O vire pó não, né? Reduza bastante o seu, a sua cotação. Entendi. Vamos lá. Bom, agora vai ter que, né? Bom, existe uma arte japonesa chamada sangaku. Cara, sangaku. Cara, a arte japonesa de sangaku é um negócio fantástico. Bom, os sangakus, eles tinham, são mosaicos, tá? Por um bom tempo eram mosaicos, né? Principalmente retratando animais, cavalos principalmente. Aliás, né, há um questionamento muito grande quando se faz a seguinte pergunta: qual foi o animal que mais, né, esteve presente na vida do ser humano? Tá? Tanto desde as épocas dos neandertais, tal, né? E qual foi o animal que mais esteve presente? Então há uma discussão muito grande se é o cachorro, né, ou o cavalo. Qual que efetivamente contribuiu mais, né, vamos dizer, né, na caminhada, né, do ser humano desde os tempos imemoriais até hoje, né? Há uma grande discussão, então tem uma discussão bem grande, né? E dependendo, né, da cultura, né, eu acho que os cavalos tiveram uma influência muito maior na vida do ser humano que os cachorros. Cachorro como guarda, né, como companheiro, sim, sem dúvida. Só que teve uma grande utilidade mesmo, né, no caso, em relação, né, à evolução, sempre foi dos cavalos. Imagina, né, sem o cavalo, né, como é que faziam aquelas viagens, né? Imagina lá na Ásia Central, indo lá do sopé do Himalaia, né, até o interior da Ásia Central, né? Cavalo, né? Os cavalos e também os camelos, né? Os camelídeos, né? Os camelídeos também, né? Eles tiveram uma presença, né, na vida humana muito significativa. Então, no passado, lá no Japão, tinha o seguinte, tinham sangakus. Sangakus eram mosaicos, né? E retratavam animais e cavalos. E tem uma linha, né? A partir de um dado momento, havia alguns sangakus que traziam, né, resolução de problemas tanto de matemática como de física, né? Principalmente na área de hidráulica, por exemplo. Tá? Mas aqui, né, no caso, vamos só tentar entender como é que funciona o sangaku. Então vamos supor que você tem lá uma solução, né? Como é que calcula o volume do tronco de cone? Então uma das coisas muito interessantes no sangaku é o seguinte: ele não usa fórmula. Ele utiliza somente o raciocínio para explicar quanto que é o volume, né, do tronco de cone. Então o que é o volume do tronco de cone? Então ele vai lá e explica lá o sangaku, explica que através de mosaicos, né, que é o quê? É um conizão, né? É um conizão, tá certo? Menos o coninho, né? Mais ou menos isso daqui. O tronco de cone é o cone grande, menos esse cone pequeno aqui. E ele tinha lá uma fórmula para calcular o cone. Né? Que é o quê? Qual que é a fórmula lá do cone? Né? Que você pegava aqui, o que é? Era raiz R ao quadrado vezes H sobre 3. Então, assim eles se retratavam. Mas ele não utilizava fórmula. Utilizava somente uma linha de raciocínio e ia explicando como é que funcionava, como é que você calculava isso daqui. Tá? Isso daí é um modelo de ensino, é um modelo que tinha-se na época. Então, os sangakus, eles têm, acho que desde o século XIII lá no Japão. Século XIII, século XIV, século XV, né? Quando teve o feudalismo japonês, realmente, né, muitos senhores, né,
muitos senhores, né, de castelos, né, de províncias, né, tinham artistas, matemáticos, só para fazer os sangacos. Tá? E é um modelo de aprendizado bem diferente. Ele é muito diferente. Não um modelo de aprendizado assim, vamos dizer assim, que hoje em dia se utiliza muito, mas o raciocínio, o cálculo mental, o desenvolvimento da abstração é muito interessante utilizando o sangaku. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei um sangaku, né? Só que não um sangaku antigo, tá? Um sangaku moderno, tá? É um cidadão que foi lá e fez ensinou como é que se calculava uma esperança matemática estatística usando o sangaku. Tá? Mas é uma coisa moderna, é uma coisa que foi feita, sei lá, uns 10 anos atrás. Peguei lá o sangaku lá e tentei reproduzir mais ou menos como é que o cara ensinava o funcionamento da curva normal. Tá? Que é mais ou menos como é que eu vou explicar aqui. Tá? Então, a curva normal funciona o seguinte. Tá? Então, existe a distribuição binomial para aquelas operações, para aqueles eventos, que é ou cara ou coroa. Né? Então, quer dizer, são eventos, né, que você tem o quê? Uma distribuição binomial. Então, no caso de cara ou coroa, suponha que a possibilidade da bolsa subir ou cair seja exatamente de 50%. Quer dizer, tem 50% de chance de subir e 50% de chance de cair. Olha, eu já discordo disso. Qual que é a chance de subir e de cair? 50%? Depende. Se você tiver comprado, a chance de subir vai reduzindo, né? À medida que mais as pessoas compram, tem mais amigos envolvidos, né? Acho que diminui a chance. Mas suponha que seja 50% para cada lado. Então, 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Tá bom? E a curva normal, quando olhamos a curva normal, ela tem essa medição aqui. A curva normal, ela se mede assim, tá? Então aqui tem a curva normal, né? Que você vai lá na tabela normal, ele te mede isso daqui, olha. Essa probabilidade aqui. Bom, então é 50% de um lado, 50% do outro. Você precisa calcular esse número aqui. Então vamos supor que você calcule esse número aqui. Achou esse número aqui, por exemplo, 1,25, por exemplo. Então você vai lá no Google, né? Tá? Vai lá no Google, tá? E procura lá, escreve lá, né? Curva normal, tabela, né? Ou pode ser tabela normal, tabela ou curva normal. E vai aparecer um monte, né? De desenho, tá? De figuras. Vai lá em imagens. Então vai lá em imagens. Tá? E aí você vai procurar aqui, né? Aí você vai procurar aqui. Então vai ter aqui, ó, né? 1,25. Você vai procurar aqui 1. Aí vai ter o quê? 1,2, tá? E aqui vai ter o 5. Então procura na tabela quanto que dá esse valor aqui. 1,25. Procura aí na calculadora, lá no celular aí, procura a tabela normal. 03944. 0,394. Boa. 0,394. Então, o negócio aberto. isso daqui quer dizer o seguinte, que existe 39,4% de possibilidade nessa região aqui. Então, se eu fizer essa seguinte pergunta, suponha que a partir daqui eu perca dinheiro. A partir daqui eu perca dinheiro. Então, qual que é a minha chance de perder dinheiro? É o que falta para 50%. Então, 10,6%. Então, estatisticamente, você na curva normal, a minha chance de perder dinheiro daqui para cá é de 10,6%. E se for o contrário, se for negativo, tudo bem. Negativo não tem problema. Existe simetria aqui. Menos 1,20 também existe simetria. Então aqui também é 39,4%. Bom, beleza. Então é assim que a gente lê a tabela normal. Suponha que eu faça a seguinte pergunta. Eu faço assim, qual que vamos supor que abaixo disso eu perco dinheiro. Abaixo disso eu perco dinheiro. Qual que é a minha chance de perder dinheiro? 10,6%. Pronto. Tá certo? Bom, se eu perco dinheiro daqui para baixo, qual que é a minha chance de ganhar dinheiro? É daqui para cima. Tá certo? Então, a minha chance de ganhar dinheiro é o quê? 89,4%. Então, é importante saber. Sobre quanto que é esse valor aqui, já fica fácil fazer os cálculos. Tá? Agora,
Eu cheguei a comentar que a rolagem semanal vai ser metade da mensal, né? Vai ser metade da mensal. Então, no fracionário, você não podia pensar que era 25% do mensal? Aí não tem vantagem nenhuma, né? Eu vou rolar 4 vezes para ganhar a mesma coisa. Mas a explicação é o seguinte: quando você tem a variância, esses eventos de fracionamento, o crescimento não é proporcional. O crescimento, você vai multiplicar pela raiz dele. Tá? Então, se um mês quantas semanas? São 4 semanas. Certo? Quanto que é raiz de 4? É 2. Então, quer dizer que se você rolar semanalmente, ao invés de mensalmente, você vai ganhar o dobro do resultado esperado. Tá? Mas guarda esse valor 50%. Tá? Guarda 50%. Bom, vamos lá. Um evento, vamos supor que a minha chance o meu desvio padrão, o meu desvio é de 1% para um dia. E para 10 dias, não é 10%. Você tem que esse desvio por raiz de 10. Tá? Por raiz de 10. Então vamos fazer uma operação assim. Então vamos lá. Outra coisa que você vai fazer, né? Você vai lá, procura lá volatilidade de ativos. Volatilidade de ativos. Você vai lá para a volatilidade de ativos, tá? Você vai entrar no site da B3. E aí você vai procurar lá na BOVA 11. Se eu não me engano, vai estar vamos colocar aqui 1,5%, tá? Vai lá no trimestral, tá? Vai lá no trimestral, 90 dias. Então vamos supor que eu encontrei lá 1,05%. Encontrei isso daí. Esse cara aqui é o chamado desvio padrão. É o signo, o desvio padrão. Então quer dizer que ao longo de um dia, né, o seu desvio é de 1,05. Na verdade, não interessa muito como ele calculou isso daí. Não interessa muito. É o desvio padrão dele, quer dizer, é o desvio padrão histórico dele. Agora nós podemos fazer o seguinte. Então vamos pegar aquela operação que eu fiz lá, que a gente fez lá. Eu tenho lá uma T115 e vendi duas da S112. E eu fiz isso, tá, há 13 dias do vencimento. Há 13 dias do vencimento, quando bateu lá no 112, né, 113, a chance deu para fazer essa operação aqui. Então o ativo aqui, né, estava 113. O ativo estava 113. Na verdade, 113,5. Tá. Me fala uma coisa, onde que eu começo a perder aqui? É no 109, não é? Então eu vou ter que calcular a chance de estar o quê? Abaixo do 109 em 13 dias. Eu quero calcular a probabilidade disso daí. Qual que é a minha chance de perder dinheiro? Então vamos lá. Então vamos fazer direitinho a conta. Tá? Bom, 113,50 menos 109 vai dar quanto? Vai dar 4,50, não é? Divide isso por 113,5. Vê quantos por cento que dá. Dá 0,0396. 0,0, então é 3,96%. Isso. Tá certo, né? Essa operação lá, eu consegui fechar, tá, na S105. Essa é na S105. Então, quer dizer que isso aqui é 3,96%. Então, agora, vamos fazer a seguinte conta. Né? Então, quer dizer que é abaixo disso que eu começo a perder, não é? É abaixo desse 3,95. Então, olha, presta atenção. Então, você vai fazer assim. Primeiro, vamos calcular o desvio para 13 dias. Então, vai ser o desvio para um dia vezes raiz de 13. Então, 1,05% vezes... Quanto que dá raiz de 13? Calculei. Raiz de 13. 3,661. Tá? Vezes 1,05 dá quanto?
3,785. 786. 3,78. Então, esse é o desvio. Então, você vai fazer o seguinte, tá? O que que não pode? Não, tipo, aqui é para o negativo, não é? Quer dizer, não pode cair mais do que isso daí. Então, eu tenho que ver quanto que vale isso daqui na curva normal, que é o quê? Que é nesse outro mundo aqui, tá? Que nós estamos pegando aqui as porcentagens e vamos dizer que vamos normatizar ela. Então, eu tenho que achar o quê? O desvio para os 13 dias. Né? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 3,96, que é onde eu não posso perder, e dividir por 3,78. Então, vai dar quanto? Menos 1, quanto aí? Menos 3,76 e 3,78. menos 1,047. 1,04. Então vamos procurar no 1,04 quanto que dá essa região aqui. Vai no 1,04, aí vai dar o quê? 34 mais ou menos? Vai Né? na tabela, você tá com a tabela Na fácil? tabela, vai na tabela. 4 dá 35,08. 35,1. Isso. Ok. Então esse menos 1,04 quer dizer que nesse 1,04, nesse negativo aqui, a minha chance de perder dinheiro é quanto? É aqui, de 14,9%. Eu tenho só 14,9% de chance de perder dinheiro. Tá? Só que aí aconteceu o seguinte, né? Esse negócio aqui, quando eu montei, estava no 113,5. O negócio subiu. Já passou mais uns dias. Se você quiser, você pode até refazer a conta, porque se aqui for para 4 dias, nossa, a sua chance de perder dinheiro é muito baixa mesmo. É muito baixa. Tá? Então vamos lá. Né? Então, quer dizer, eu tenho 14,9% de perder dinheiro. Então, acho que isso já basta, né, para eu saber que essa operação aqui ela é muito vencedora. Porque qualquer valor acima de 109, eu tenho algum ganho. Não importa quando, mas eu vou ter algum ganho, tá certo? Agora, uma coisa que é muito importante. Qual que era a minha perda aqui? Qual que era o meu delta estrutural aqui? Qual que era o meu delta estrutural? Aqui, menos 4, né? Então, aqui, olha. Essa operação aqui, o delta estrutural, pode deixar que eu vou fazer isso de novo, tá bom? O delta estrutural é de menos 4, não é? É de menos 4. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 4 e multiplicar por 14,9%. Vai dar quanto? Mais uns 58, 60 centavos. Tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte. Quanto que custa essa operação? Ah, é zero cost call. Essa operação te custa 60 centavos de risco. Quer dizer, se você fizer todo mês, pode ir provisionando 60 centavos lá, que uma hora vai dar com isso, vai ter que pagar esses R$4. Entendeu? Com quanto que eu tenho que sair dessa operação? No mínimo, com 1,80. Ou pelo menos com 1,50. Você tem que ganhar mais do que o dobro do risco que você corre. Se você pegar e sair dessa operação, essa daqui, a gente já deu 80 centavos, vou sair. Cara, na hora que isso der errado, você não vai conseguir pagar a conta. Porque a sua chance matemática é de 14,9 de perder. Tá? Claro que agora já não é mais. Vamos ver agora, né? Vamos recalcular. Então vamos lá. Quantos dias faltam para o vencimento? 4 dias. Aqui é 13 dias. Tá? Então passou-se um tempo. E passou-se, agora está falando que menos 4 dias só. Tá? Então suponho que agora é o seguinte. Agora eu vou recalcular o meu risco aí. Então a minha perda é só no 109, não é? Agora vocês vão ver o seguinte, que o seu risco de perder nessa operação é quase zero agora. É praticamente zero. Vamos tentar fazer o cálculo? Então vamos lá. Continuamos aqui com o desvio padrão de 1,05%. Tá? O número de dias é 4 só. Faltam só 4 dias para o vencimento. Então eu tenho que calcular a probabilidade de eu perder dinheiro, que nesses 4 dias ele venha o quê? Abaixo do 109, não é? Que nesses 4 dias venha abaixo do 109. Então eu vou calcular aqui o desvio para um dia, isso daqui. E quanto eu desvio para 4 dias? É 1,05 vezes raiz de 4.
que vai dar 2,10. Essa vai dar 2,10. Agora, como é que eu calculo a normatização? Como é que eu normalizo? Quer dizer, que eu normatizo isso. Então, a minha perda, né? Vamos lá. Quanto que está o ativo agora? 114, não é? Ativo 113, vamos colocar os valores corretos, vai? O ativo agora está 113,96. Tá? Qual que é a chance de ele chegar aqui no 109? Eu quero calcular essa chance aqui. Então, eu vou fazer essa subtração, vai dar quanto? 4,96, não é isso? Dividido, eu tenho que calcular em porcentagem, né? 113,96. Quantos por cento que dá isso daí? Zero 0,0435. 4,35%. Então, esse daqui, né? Então, quer dizer que para eu perder dinheiro, tem que cair mais que, né, 4,35%. Só que aqui, isso daqui está em porcentagem, não é? Eu tenho que transformar ele no quê? No número normal, tá? Na tabela normal. Quer dizer, na normatização, para saber onde da tabela que eu vou procurar. Então, a conta é o seguinte, você vai pegar o quanto que ele pode cair em porcentagem, 4,35%. Eu vou dividir ele por quanto? Por esse valor aqui, que é o desvio padrão para 4 dias. 2,10%. Vai dar quanto aí? R$ 2,71. 2,07. Isso. Agora você vai lá na tabela e procura aqui, ó. 2,0 e o 7 aqui. Vê quanto que dá aqui. Vai lá na tabela. Quanto vocês acharam na tabela? 2,07. 48,08. 48,08? Então vai dar 48,1%. Então quer dizer que para você poder perder dinheiro aqui, quer dizer, ele está abaixo, né? Na verdade, aqui é menos, né? Isso aqui é para queda, né? 2,07, essa porcentagem aqui é de 48,1%, ou seja, a sua chance de perder dinheiro é somente de 1,9%. Tá? Eu sei que isso daqui pode parecer aí meio ruimzão de fazer, mas você pega o jeito, tá? O método é sempre o mesmo. Você pega o quanto que você pode perder, quanto tem que cair para você começar a perder dinheiro, divide pelo quê? Pelo desvio padrão do período, tá? E pega esse valor que você acha, divide pelo desvio padrão do período e esse valor aqui. Aí é mais ou menos intuitivo, como é para queda, é para cá, né? É daqui para cá, para queda, certo? Acha o valor e você vai ter esse valor aqui. Lá, só uma dúvida. Aquele 1,05% da BOVA lá, do trimestral, ele varia muito ou não? Varia. Ah, Pode então- variar. Ah, tá. Então tem que ficar olhando. 1,1, você tem que dar uma olhada, mas não varia tanto assim não. O que acontece? No passado, ele podia variar até aqui, né, mais ou menos, até 0,20% para cima ou para baixo, dependendo do período. Agora já não varia muito não. Dificilmente varia mais do que 0,05, então não é tão significativo. Né? Mas assim, qual que é a parte importante disso daqui? Não é esse cálculo em si. É você ter a ciência, por exemplo, desses 60 centavos aqui. Sim. Porque o cara faz uma operação zero cost call, ganha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só que o cara ganha, né? Como é que é? Comendo passarinho e cagando elefante. O cara ganha lá 50 centavos, deixa eu sair. Deixa eu sair, não, tá errado isso daí. Eu tenho que conseguir ganhar nessa operação. Qual que é o potencial máximo dessa daqui? É que isso daqui vire pó, esse cara aqui vire pó, né? E esse cara virando pó, se esse daqui tiver no 103, esse daqui vai valer 2,80, 2,90. Quer dizer, com uma operação e meia que dá mais de R$4, você já banca o quê? Eventualmente alguma perda nessa operação. Tá? Mas aqui dá para ver que essa operação, né, assim de cara, você já consegue ter uma tranquilidade que ele tem muita chance de dar certo. E se ficar parado, você ganha dinheiro. Se subir, você também ganha dinheiro. Se cair, tem que cair bem para você poder perder dinheiro. Tá? Agora, quando você chega nesse ponto aqui, por exemplo, você começa, poxa vida, leva até o final, né? A sua chance de perder aqui é muito pequena aqui. A sua chance de perder aí é muito pequena, né? Tá.
E se você pegar e chegar nos últimos dias, você vai ver que a chance de perder fica tão pequenininha que vale a pena ir até o final. Tá? Claro, você pode pensar o seguinte, assim, mas quando veio o Covid, rapaz, quantas vezes o Covid veio, quantas vezes veio o Lehman Brothers, quebrou, e quantas vezes que veio o... Né, quantas vezes veio o Covid e quantas vezes veio o subprime? Né? Então, acho que não tem problema. Se você está travadinho aqui, não tem problema não. Bom, e naquela operação lá do lá do 115, por exemplo? Né? Aquela operação que teve gente que fez lá do 120 com 115. Qual que é a chance efetiva daquilo lá? Será que a chance é mais ou menos de 50% de você ganhar? É muito mais, é muito mais. É muito mais do que 50%. A gente pode até fazer uns cálculos aqui, que teve gente que andou fazendo umas operações, e realmente a operação, a chance dela dar errado era tão pequena, que o cara poderia ter jumbado, né? Mas vamos ver uma que o pessoal fez que, assim, de boa, o risco era quase zero daquilo lá. Era muito baixo o risco, era muito baixo. Era muito baixo. Então vamos lá. Não faz mal. Acho que, não, tem aí deixa eu ver, tem... Ixi, tá, tira aí. Não deu tempo de copiar, porque eu estava fazendo as contas. Ai, tá. Mas pode deixar. Não, mas tem aqui no vídeo, né? Não, tranquilo. No vídeo tem. No Pode? vídeo tem no vídeo tem. Tranquilo, pode mandar ver. Então, aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz, né, como estava explicando lá no Sangap. Ele fez exatamente desse jeito aqui, olha. Mas não era em relação a isso daí, tá? Era um problema lá de amostras de temperatura, né? Num cano de água quente. Aí tinha lá as medições da transição hidráulica, tinha lá os dados lá e mostrou lá. Tá? Mas assim, a ideia é essa mesma, né? Ele utilizou estritamente, né, um raciocínio, vamos dizer assim, alguns passos, né, do raciocínio. Então vamos lá, né? Claro, depois você faz umas 2 vezes isso daí, você vê, cara, é muito lógico isso daí. Né? É muito lógico. Então, mas aí nós estamos operando o quê? Fazendo operação sem levar em conta, né, que a gente tem lá, tem uma call vendida. Tá? Realmente, eu tenho muito medo dessas operações em que você tem um delta fechado e você tem uma espécie matemática muito vencedora. Eu tenho medo. Por isso propicia o cara aumentar muito o lote. Tá? Mas, tem uma coisa que é importante. Quem quer viver de renda tem que ter algum tipo dessas operações. Porque aí, como a espécie matemática é muito positiva, se você aplicar algum conceito dual nele, aí você já arrebenta de ganhar. Tá? Então a gente já viu aqui algumas operações que, poxa, em vez de eu pegar e ficar vendendo put, eu vendo put como put longa, porque eu reduzo o meu risco. A importância de reduzir o risco e de conhecer o risco. Tá? Então a gente já viu que é mais ou menos 60 centavos o risco disso daí. Mesmo que você faça zero cost call, não tem essa de dizer que não tem risco. Tem risco sim, porque você está trocando delta por o quê? Pela oportunidade de ganhar dinheiro. Tá? Então teve lá gente que fez o seguinte, tá? Fez operações desse tipo aqui, tá? Então o ativo estava mais ou menos já 105, 115, né? E havia pouca esperança, né? Pouca esperança de que ele tivesse efetivamente uma melhoria muito grande, tá? Uma S, tá o ativo, né? Estava já no 115, tá? Estava faltando mais uns 20 dias para o vencimento. Quanto mais longe tiver, tá? Em geral, você consegue chutar o risco mais lá para baixo. Tá certo? O risco mais lá para baixo. E aí aconteceu o seguinte, tá? Havia uma possibilidade de fazer isso daqui, olha. Comprar uma da P110, vender 2 da S, não, era 112. 112. Vender 2 da S110 e comprar uma da S105. Tá? Então havia essa operação aí, a 20 dias do vencimento. Tá? Aqui o delta estrutural é de -3.
Então vamos tentar calcular qual que é a possibilidade de dar prejuízo nisso daí. Então o ativo tem que ir até onde? Tem que ir até o 108, não é? Para você começar a perder. Tá certo? Para você começar a perder. Então vamos lá. Então no 108. Então o ponto nevrótico é no 108. Tá certo? É o que? É o break-even. Então tem que calcular qual que é a chance de ir até o 108. Então vamos lá, né? Do 115 até o 108, quanto que eu tenho que perder? R$7, não é? Tá certo? R$7. Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui R$7 e dividir por 115. Quantos por cento que dá aí? 7, 15. Dá 6,08%. 6,08%. Ok. Agora, o desvio para um dia é de, vamos pegar aqui o desvio, né? De 1,05%. O desvio para um dia é de 1,05%. E o desvio para 20 dias? 1,05 vezes raiz de 20, não é? Vezes raiz de 20. Então vamos lá. Calcula quanto que dá isso daí. 4,695. 4,69%. Ótimo. Bom, qual que é o próximo passo agora? Para a gente calcular aquele valor normatizado. Dividir pelo signo. Pegar esse cara aqui, que é o break-even dele, né? A partir de que ponto que eu começo a perder dinheiro e dividir por esse padrão aqui. Então vamos lá. 6,08 dividido por 4,69%. 1,296. 1,29. Tá bom. Então dá 1,29. Vamos olhar na tabela, né? Vamos pegar aqui lá na tabela. 1,2 e aqui o 9. 0,4015. 40,15. Então vai dar 40,15%. Então, olhando, né, como isso aqui é para o negativo, né, aqui é do 115%, rigorosamente teria que colocar menos aqui, né, e aqui, né, menos aqui, né, fica menos, né, menos aqui. Então, menos 1,20, então, 40,15. Então, aqui na nossa curva normal, né, 40,15 é o miolo, né, 40,15. Então, aqui eu tenho 40,15% e aqui eu tenho 9, a minha chance de perder não é tão grande assim não, né? A chance de perder não é tão grande assim. Exceto se você fizer a operação, né? Olha, assim, sabe que tem algumas operações que matematicamente são até mais ou menos boas. Só que comportamentalmente o cara estraga. Isso é comum. Você tem uma operação que ela pode ser vencedora. Então, esta aqui, com certeza, no médio, ela é muito vencedora. Mas tem algumas, né, que por conta do comportamento, ele pode ser perdedor. E eu vou te dar um exemplo. CSN. Na CSN, a estatística não funciona bem. Não funciona muito bem, tá? E a CSN, se você fizer um negócio desse, vai até dar certo, até dar certinho algumas vezes. Só que, provavelmente, se isso daqui der certo, você vai fazendo uma fly scalina todo mês, como um trade, não como hedge dual. Tá? Você vai fazendo como um trade. Tá? Será que no médio e longo prazo você vai ganhar dinheiro? Vai, você vai ganhar dinheiro sim. Vai sobrar grana no longo prazo. Tá? E na hora que você for lá e encher a mão, pesar a mão, provavelmente, se você pesar a mão, vamos supor que você está falando com 5 quilos. Aí você vai lá e pesa a mão, faz com 10 quilos. E depois pesa mais a mão, faz com 15 quilos. E você faz isso sistematicamente, é provável que num prazo razoavelmente curto, você já equilibre as suas contas. A sua chance de realmente você pesar a mão e ele vir contra você e você se arrebentar é razoavelmente baixa. Por quê? Porque no caso da BOVA, ela é mais comportada. Na CSN já não é assim. Se você vai lá e... Olha, CSN, quase tudo que eu vejo é incrível CSN. Ela engana as pessoas. Quando o cara pesa a mão, cara, eles estavam vendendo put. Lembra que eu estava subindo? O pessoal vendendo put, fazendo trava. Todo mês ganhando dinheiro. Na primeira vez que veio o conto, o cara se arrebentou e quebrou.
Tá? Por quê? Porque a CSN ela tem essa característica, né, de não dar nenhum sinal de reversão. Agora, geralmente a BOVA, ela dá um certo sinal de reversão. Ela dá um certo sinal de reversão. Primeiro precisamos das notícias. Então, quando você começa a olhar as notícias, a BOVA meio que acompanha as notícias, mais ou menos. A CSN já não é assim. Então, também tem que escolher o ativo que você vai brincar com isso, né? Eu prefiro um ativo como a BOVA ou a Ambev. Tá? Ó, BOVA, Ambev, Itaúsa. BOVA, Ambev, Itaúsa e Vale são ativos que, de tanto você olhar, você acaba meio que conversando com eles. Itaúsa, cara, vai querer fazer alguma coisa? É hora de fazer um negócio desse Itaúsa? Com certeza não, tá nas máximas. O negócio vai cair isso daí. O molho vai cair muito forte, vai cair até 22% em cima de uma referência. Então, a minha chance de perder dinheiro aqui é razoavelmente baixa. Razoavelmente baixa, tá certo? Vamos calcular qual que é o risco efetivo. Quanto que é o meu custo de risco? Tá bom? Então, qual que é o meu risco efetivo? É 9,85%, tá certo? Vezes quanto? Qual que é o delta estrutural aqui? -3. Menos 3, né? Então, o delta estrutural aqui é de menos 3. Então, vai vezes 3, né? Vai dar quanto isso daqui? 0,29 centavos, vai. 29 centavos. Olha que esse daqui tem um risco menor do que aquele dos 115 com 112, né? O risco aqui é bem menor. O risco aqui dele é bem menor. Tá? Mas, por outro lado, se isso aqui ficar, por exemplo, no 113, eu vou receber pouco disso daqui. Vai sobrar uma graninha aqui. 1,20, 1,30. Só que no 113, ou vamos supor no 112, no 112. No 112, esse cara aqui deve valer mais do que 1,70, 1,80. Tá? Mas no 112, que você está comprando na T115, vai valer R$3. Ou seja, o risco dele é menor. Né? O risco, né? O custo do risco dele é menor, mas também talvez o potencial de ganho seja menor. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Porque como tem um delta estrutural mais baixo aqui, eu poderia carregar um pouquinho mais. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, vendido numa G105, por exemplo, eu poderia fazer duas dessas com bastante tranquilidade. Porque o máximo que vai acontecer, eu tenho que pagar R$3 na saída, não é isso? O máximo fazer R$3 na saída. Mas, eventualmente, né, o deflacionamento do DI aqui, se isso se cair muito. Mas, né, se tiver uma operação dessa, muito provavelmente quando eu chegar no 113, 112, isso já está dando muito lucro. Eu sairia dele, poderia sair dele. Então, você pode reposicionar. Tá, reposicionar. Mas o papel estava 115, né? O papel estava 115. Então, você veja aqui como que é importante fazer o cálculo desse risco. Pelo menos você começa a ter o quê? Uma noção melhor de onde que está posicionado efetivamente o seu risco. Porque, aparentemente, parece que aquela operação do 115, por exemplo, dos 115 com 112, era uma boa operação, sem dúvida. Mas no mercado mais em queda, talvez esse seja melhor. Tá? Agora, se for para fazer zero cost call e carregar cronicamente, eu prefiro essa. Essa eu me sinto mais seguro. Porque você está vendo só no 110. Mesmo que a Assunção seja no 108, é um pouquinho abaixo daquele que era 109, né? A Assunção, então vamos lá, né? Essa T, né? T115 menos 2S112, por exemplo, essa daqui, no 112 eu tenho, começou a cair abaixo, 112 já começa a dar um calorzinho aqui. Né? Já começa a dar um pouquinho de medo. Agora, a T 112 menos 2S110, também a parte de 112 me daria um pouquinho mais de calor. Mas isso daqui, né, a gente tem que comparar o seguinte, esse daqui, quando eu estava falando, era menos 13 dias, não é? Menos 13 dias estava custando o quê? Mais uns 0,60 de risco, não é? O risco era de 0,60. Esse daqui é de 20 dias, ou seja, é muito mais tempo, não é? E o risco é só de 0,30.
Tá certo? Se esse cara aqui fosse de 20 dias, o risco iria para quase 90 centavos. Tá? Então, esse cálculo ele é muito importante. Ele é importante. Agora, quando o mercado, né? A gente fala assim, quando que eu começo a perder nessas operações? Quando o mercado cai muito, não é? Então, tipo assim, como é que é? Eu já me ajudo. Eu espero ele cair para começar a montar. Eu não vou montar lá nas máximas. Né? Se eu esperar cair para montar, a minha chance de ganhar será bem maior. Esse lance de tentar prever o mercado, então tentar assim, falar assim, olha, eu acho que vai cair, eu acho que vai subir, é meio complicado. Então isso aqui você tem que ser mais objetivo. Eu já tenho certeza que isso aqui dá errado se cair muito. Então eu não vou montar agora. Eu não vou montar num momento em que ele está em indecisão. Eu espero ele cair bem. Depois que ele cair bem, aí eu começo a conversar com ele. Tá? Eu acho que essa postura, né, da gente falar assim, olha, eu espero o mercado ir até um ponto onde eu acho que não vai cair mais, pode ter certeza que quando você compra vai cair mais. Pode ter certeza. Então, qual que seria a sugestão? Então, vamos pensar o seguinte, como é que funciona a BOVA? A BOVA, ela tem um fascínio pelo número 4. Então, anteriormente, eu sempre falava o seguinte, olha, 108, 104, 112, 116, 120. Isso pode mudar? Pode. Pode ter alguns fatores que façam um deslocamento dele. Vai fazer um deslocamento, tá certo? Então, bom, recentemente teve o quê? Teve um calorzinho que fez ele bater 118 no intraday, né? Bom, eu não sei se esse vai ser o novo parâmetro. Eu ainda continuo acreditando nessa faixa e nessa faixa. Ainda continuo acreditando nessa faixa, tá certo? Mas suponha que, por algum motivo, alguma energia cósmica marcou 118 como um padrão. Então, como é que ficaria aqui o nosso game aqui? 118, 114, 110. Não é isso? Ficaria assim, não tem problema nenhum ter um deslocamento aqui. Mas esses R$4, se vocês olharem para a BOVA, vocês vão ver que ele tem esse lance de numa semana ficar em R$4 de intervalo. Suponha que se consolide aqui. E nos dias seguintes você começa a ver que está jogando nessa faixa, pronto. Você já começa a ter, não é que você criou um novo universo, não. Você começa a aceitar que pode ser por aqui. Tá? Então, quando que você vai montar uma fly escalena dessas? Quando ele pegar e bater, chegar perto disso daqui. Tá certo? E aqui, eu monto, bom, se você considerar que veio daqui para cá, se você quiser começar a fazer alguma coisa, você até pode fazer. Mas aí você faz o seguinte, compra do 114, né? Tá certo? Compra uma da U114 e vende duas da P111, por exemplo. Tá certo? Né? Então você vai fazer isso daqui são os strikes, tá? E compra aqui uma da T105. Então, é desse jeito que você vai fazer. Você vai esperar dar uma boa caída, porque embora a gente saiba que depois que caiu muito, sempre pode cair mais, você concorda que você poder jogar o seu risco lá pro final é melhor, né? E tem que sempre também lembrar uma coisa. Essas operações são zero cost call. Você não precisa ter pressa para fazer. Né? Você pode carregar a mão quando você achar que já está num momento muito bom, eu vou carregar a mão. Até pode, desde que aquele risco esteja adequado. Tá? Houve também algumas situações de flies escalenas que dava para montar com R$3 de diferença e o delta estrutural só de -2. Aí é um grande negócio, né? Aí é um grande negócio, tá certo? Então, tem que ter, para montar isso daí, você tem que ter uma certa paciência para montar isso daí, tá? Não dá para você ficar aumentando demais o lote, tá? Mas se for fazer ele como head dual, cara, quase que todas essas operações acabam funcionando, tá? Mas lembre-se uma coisa, espera cair um pouco para montar. Tá? Espera dar uma boa caída para montar, porque aí pelo menos se continuar caindo, você tem uma margem operacional que até aquele intervalo você não tem uma perda, né? Você não tem uma perda, tá? E, como eu falo, tá sempre o quê? Ele sempre, sabendo que ele é zero cost call, você não precisa ter pressa. Aguarda um momento bom,
tá? Para fazer essa operação. Se for fazer com head dual, tudo bem, mas procura fazer com uma asa maior para head dual, que é melhor para você não ficar mexendo toda hora. Agora, para fazer ele curtinho, para 2 semanas, 3 semanas, ou até uma semana quando vier as semanais, aí você pode fazer curtinho, espera cair bem e faz uma operação dessas daí. Eu acho que esse talvez possa ser o quê? O trade que vai, talvez, crônico, só que dinâmico, você ir fazendo grana aí só operando, tá?